sou o Budó e hoje no nosso novo estúdio nós estamos aqui com o Leandro Roldão, executivo de TI e fundador da Confraria Tech Leaders. Tudo bem, Leandro? Tudo bem? Como é que Oh, estão as coisas aí, Bodó? tudo ótimo, tudo sempre bem. Hoje nós vamos falar sobre formação de pessoas, desenvolvimento de pessoas, como que as companhias têm trabalhado esse assunto, né? A gente pode falar de inteligência artificial, a gente pode falar de realidade aumentada, dados, IoT, a gente pode falar de computação quântica, mas no final do dia, na última linha, são pessoas. É formação de pessoas, é engajamento de pessoas, como conseguir manter isso. E hoje vai ser o nosso papo, será sobre isso, né? Boa. Leandro, você quer se apresentar? Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre muito prazeroso estar com amigos aqui, onde a gente vai poder falar, obviamente, de tecnologia, mas acima de tudo, falar de gestão e de pessoas. Liderança é uma coisa que eu sou apaixonado desde quando eu me entendo por gente, de gostar de estar à frente, de entender as pessoas, de compreendê-las e sempre tentar criar um ambiente bacana para a gente conviver, seja na vida pessoal, seja no trabalho. Muito prazer, eu sou o Leandro Roldão, eu sou caiçara, eu sou de Santos, eu moro em Santos, trabalho em São Paulo há mais de 23 anos, sou formado em Engenharia da Computação, tenho especialização em Tecnologia, pós-graduação em Sistemas, tenho MBA em Gestão de Negócios, tenho outro MBA executivo em Empreendedorismo, venho trabalhando nos últimos anos muito fortemente essa questão de liderança, porque é uma coisa que eu sou apaixonado, então isso me encanta. Passei por diversas empresas de diversos segmentos, empresas do setor de indústria, varejo, serviços, criando vínculos com as pessoas, que é o nosso principal tema aqui. Adoro a prática de esportes, gosto muito de viajar, viagens gastronômicas, né? Quem que é bobo que não gosta de queijo, vinho e chocolate? Então, eu sou um deles. Eu nem confio em quem não gosta disso. Muito bem, é isso aí. E é isso, muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês e dividir um pouquinho esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia e pessoas. Perfeito, perfeito. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Começando então o nosso bloco 1, né? Vamos falar do impacto das tecnologias hoje na gestão dos talentos, como que as empresas estão utilizando novas ferramentas nessa transformação para melhor desenvolver seus colaboradores, né? Então, Leandro, hoje a gente percebe bem, principalmente no momento pós-pandêmico, né, em que todo mundo teve que se adaptar, né? Muitos falam de que a pandemia nos acelerou em 7 anos, né, essa parte de transformação. Home office, trabalho híbrido, como que você consegue engajar as pessoas, ferramentas, né? Eu lembro que provavelmente antes da pandemia, uma empresa que realmente buscasse no seu modelo de negócio reserva de salas, reserva de mesas, reserva de algumas posições de trabalho, né? Ela precisava ter muito mais desenvoltura no seu modelo de negócio, né? No modelo híbrido pós-pandêmico, isso veio meio top-down. Tipo, cara, eu preciso de uma ferramenta dessas. Porque a gente sabe que as empresas, em sua maioria, reduziram seus ambientes de trabalho, né? Reduziram seus sites, e no modelo híbrido começou então uma escassez de posição de trabalho, né? De mesas, cadeiras e etc. Então você começa a trabalhar com essa escala, falando nesse aspecto. Mas a gente tem questão de gamificação, nós temos novas ferramentas, Teams, Zoom, nós temos diversas maneiras hoje de trabalhar, ferramentas colaborativas e etc. Né? Como que você tem visto isso? Como que as empresas estão se articulando para usar a tecnologia, né, na formação, desenvolvimento e acompanhamento dos seus profissionais? Boa. É curioso, né? A gente, voltando um pouquinho na linha do tempo, a gente fala um pouco sobre a questão do passado, onde a gente tinha as ferramentas de comunicação interna, né? Tradicionalmente o Skype for Business, isso há muito tempo atrás. E meados que chegou mais fortemente no Brasil, em 2013 para 2014, inclusive quando eu fiz a primeira implementação do Teams aqui, foi uma das primeiras empresas no Brasil, inclusive, a utilizar. Imagina, a gente está falando de coisa de 10 anos atrás, né? Era uma ferramenta praticamente obrigatória nas empresas, mas não tão utilizada, né? Naquela época, naquele costume, mas que agiliza muito as coisas. E aí, como você falou, né, Bodó, o que chegou? Chegou a pandemia. E eu me vi numa situação complexa, porque eu entrei numa empresa com poucas semanas antes da pandemia, em processo de integração ainda, quando o que aconteceu? Veio a bandeirinha do tipo, ó, lockdown,
Vambora, vamos colocar todo mundo em home office a partir de agora. E eu estava numa empresa onde mal se usava o próprio Skype, né? Cultural e comum na empresa. Eles não utilizavam ferramentas de colaboração e comunicação porque era uma região única ali, um prédio, com 2, 3 unidades fora e ela assim funcionava. E a gente veio numa situação onde a gente teria que começar a trabalhar de casa. E aí veio o que você falou, toda uma infraestrutura para isso, né? Como a gente chamava lá de um cockpit, porque você tem que montar uma estrutura em casa para trabalhar adequadamente. E também as ferramentas de colaboração. Como que a gente faz isso numa empresa que não tem a cultura de utilizar uma ferramenta de comunicação interna? E não tinha uma ferramenta de comunicação interna. Aí esse foi o ponto. Primeira coisa então que eu fiz, paralela ao trabalho de estruturar um cockpit, né, para as pessoas trabalharem de casa. E aí a gente começa a se pegar em várias situações, né? Porque para você trabalhar de casa, você tem que ter uma estrutura de segurança, né? Uma VPN, licenciamentos e por aí vai, que também não tinha na época. Então você começa a correr contra o tempo, porque era literalmente contra o tempo, a gente numa pandemia, lockdown, ninguém na rua. Então a gente tinha que colocar as pessoas seguras para trabalhar. Fomos fazer em paralelo esse processo de criar a estrutura para as pessoas trabalharem e começamos um trabalho de quê? De cultura e capacitação para as pessoas trabalharem melhor de casa. A gente tem uma mania de falar muito sobre todo mundo fala, eu consigo utilizar o Outlook, o Excel, o PowerPoint, o Word muito bem. Ah, eu sei usar. No Outlook as pessoas não sabem criar nenhuma regra básica de e-mail. No PowerPoint, fazer uma animação no slide, esquece, impossível. Formas no Excel, todo mundo sabe fazer, uma forma de mais e menos, ponto. Né? Então as pessoas não têm noção da dimensão aonde elas podem chegar com essas ferramentas, principalmente naquela época. E a gente tinha que dar essa produtividade para as pessoas para trabalhar de casa. Né? Foi o que eu criei, eu criei um programa educacional, a gente chamou de Academia TI, dentro da companhia, com um apoio do RH, mas criado por TI. A gente foi atrás dos parceiros que eram os licenciadores das soluções que nós tínhamos na empresa e com o objetivo de capacitar melhor, dar mais produtividade para as pessoas em cima das soluções que nós já temos dentro de casa. Básico, né? Iniciando pelo básico. Word, Excel, PowerPoint, essas coisas todas, mas principalmente o quê? Que foi o primeiro módulo que nós fizemos? O Teams. Uma empresa que não utilizava ainda uma solução de comunicação. E não é só o Teams, né? É um Teams colaborativo. Porque as pessoas iam trabalhar de casa, pessoas que nunca fizeram uma videoconferência iam trabalhar fazendo videoconferência com 3, 4, 10 pessoas ao mesmo tempo. E aí a gente fez isso, utilizando as ferramentas básicas ali, de sentar, capacitar, fazer alguns workshops. Esses treinamentos eram treinamentos online e ao vivo. Não era um treinamento que a pessoa fazia quase que um EAD ali. Porque o objetivo era a participação e engajamento deles, porque a gente tinha que garantir que eles estavam capacitados para usar aquela ferramenta que a gente não sabia nem quanto tempo ia durar. A gente não sabia se a gente ia ficar 3 meses em lockdown ou se a gente ia ficar 3 anos. Então a gente tinha que deixar as pessoas capazes de poder utilizar o que, por exemplo, hoje, quando a gente está de home office, você usa 90% do tempo um Teams da vida. Né? E aí a gente criou esse programa. Esse programa nós tínhamos pílulas ali, que a gente chama, né, que eram os treinamentos de 40 minutos ao vivo. Fizemos vários treinamentos, começando pelo Teams normal, médio, avançado, planos também, implementamos ali alguns workshops também para as outras ferramentas de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, para que a gente capacitasse as pessoas ali. E seguimos em frente. Quando passou 6 meses desse projeto todo, nós tínhamos capacitado a empresa inteira que trabalhava com o computador, né, na área administrativa principalmente. Em 6 meses, nós aumentamos em 3.000% a utilização dessas ferramentas dentro da companhia. Dentro da administração, você consegue, das ferramentas, você consegue entender qual foi o crescimento de utilização delas. Então, você imagina o que eu crescer em produtividade, porque as pessoas começaram a usar mais e melhor, a produtividade que os gestores tinham nas suas equipes
com um aumento desse de utilização das ferramentas que dão maior automação, maior segurança para a companhia e para as áreas ali. Então isso foi muito importante, utilizando as ferramentas básicas ali de colaboração e tudo mais, e o Teams, que as pessoas nunca tinham usado. E aí, partindo para a vertente de algumas ferramentas mais colaborativas, né, como você fez na tua pergunta, além do Teams. Eu tinha que também iniciar o quê? O planejamento estratégico da companhia, da área de TI, claro. E como que eu ia fazer isso? Todo mundo trabalhando de casa, né? Todo mundo em home office ou num momento já híbrido. Era complexo, mas aí é que vem as ferramentas que a gente tem hoje, importantes. Por exemplo, um Mural da vida, que é uma ferramenta importante, como o Miro, atrelado ao Teams ali, a gente conseguia fazer sessões utilizando metodologias de design thinking, por exemplo, coisas do tipo, para que a gente pudesse reunir um grupo de pessoas para começar a desenhar o planejamento estratégico da companhia. Então são ferramentas colaborativas, que você está o tempo inteiro ali, é como se você estivesse dentro de uma sala e todo mundo usando a mesma ferramenta. Então, para quem não tem essa experiência, vá conhecer, porque é muito útil, é incrível e dá uma produtividade muito boa para essas reuniões. Então, são essas ferramentas que a gente acaba fazendo ali. E aí, depois, quando a gente começa a vir para um momento mais híbrido também, como você falou, né, as empresas diminuíram os seus escritórios, então as empresas não conseguem mais mandar seu corpo inteiro para o escritório porque não tem capacidade mais. Então, começou aquelas soluções de reserva de assento, porque tinha que ter uma logística ali automatizada, segura, para que as pessoas pudessem reservar. Olha, aquele dia eu vou para o escritório, então eu quero ter o meu lugar lá reservado. Então a gente começou, implementamos uma solução para isso, porque o escritório já não compunha, ele tinha capacidade de ter 40% das pessoas que tinham antes. Então a gente começou, obviamente, um trabalho ali com a solução para que as pessoas pudessem ir para o escritório nas necessidades que tem e com a reserva de local, porque isso era inviável já sem uma solução. Você imagina a pessoa ter que ligar para alguém reservar algum local sem uma solução automatizada. É impossível. Planilha, no papelzinho. É isso. Aí imagina uma secretária ficando louca, anotando quantas pessoas iam vir naquele dia, quais lugares que elas iam sentar, que necessidade de infraestrutura ela iria ter, vai precisar de uma sala de reunião, vai precisar de uma videoconferência. Era um caos. E essas soluções vieram, assim, foi um vendaval disso, porque veio para solucionar esses problemas também. Então tem diversas, eu falei de algumas aqui, certamente você também tem muitas na cabeça, que a gente começou a utilizar muito fortemente depois desse momento de pandemia, aí entrou muito colaboração e tudo mais. É isso, cara. Oh, legal. A pergunta ela fala muito sobre tecnologia, né? Mas eu me vejo assim inclinado a também falar do uso da LGPD, né? Eu acho que a LGPD trouxe uma camada, trouxe um layer diferente, né? Que aumentou a complexidade disso, né? Então, antigamente você está aqui fisicamente, estamos conversando, estamos em reunião, eu não vou pedir para você um opt-in, não vou pedir para você estamos utilizando. Mas quando você traz essa camada de tecnologia, né? Isso faz com que você tenha que entender melhor, entender os limites e comportamentos que você precisa para a questão de LGPD. Então, acho que é um fato muito curioso que a gente ainda precisa entender melhor, né? Sim. E eu também chamo atenção para a parte de desenvolvimento das pessoas, né? Porque o que você falou, treinamento, capacitação, mas a gente fala muito, 80, 90% da comunicação ela é não verbal. Né? E você ainda tem, até hoje, por incrível que pareça, pessoas que entram na sua reunião e não abrem uma câmera. Né? Pô, tô com problema na Bem câmera. lembrado. Quem não conhece isso o tempo todo, né? Pô, tô com problema na câmera. Ô, fabricantes de câmera, por favor, vamos Construa uma coisa melhor, né? construam uma coisa melhor, porque, nossa, estamos com grandes problemas, drivers e etc. Né? Então, hoje ainda temos isso, né? Então, é uma formação de entender como que a pessoa acaba, de uma maneira ou de outra, se expondo ali, como que ela consegue, principalmente num modelo pós-pandêmico que ele é híbrido, né? Como que a pessoa ela se impõe naquela reunião. Porque se é uma pessoa que ela não consegue se impor numa reunião, num modelo híbrido, cara, ela vai ser ultrapassada, né, por aqueles que estão presencialmente, né? Então ela precisa se impor, ela precisa mostrar que ela está naquela reunião, que ela tem lugar ali para falar e etc, né? Então também é uma questão comportamental que a gente tem que conseguir
trabalhar bastante em paralelo com as tecnologias, né? Então acho Total. que super interessante, acho que conseguimos cobrir essa parte de como que as tecnologias têm ajudado nessa gestão dos talentos. Boa, é isso mesmo, cara. Eu acho que, principalmente quando você falou ali sobre a questão da câmera, né? A gente sofreu muito, né? A gente sofre até hoje demais. No começo foi muito pior, claro, quando a pandemia estava muito mais forte. Mas isso sempre foi muito triste, porque eu sempre eduquei a minha equipe da importância do relacionamento com as pessoas que você está ali tratando de trabalho. É importante você abrir a câmera ou você olhar no olho, saber se aquela pessoa está bem, dar um sorriso para ela de um bom dia, de uma boa tarde. Isso já faz um ambiente, cria um rapport ali entre vocês ou a equipe ali mais bacana, a pessoa já se sente mais à vontade. Com isso, obviamente, abre portas para que ela também dê a opinião. Como você falou, ela precisa se fazer presente ali, é importante para ela profissionalmente. Então ela tem que se desenvolver nisso. Então quando você abre uma câmera, as pessoas se relacionam ali, mesmo estando virtual, você abre uma porta onde a pessoa se sente mais confortável, né? A diferença é quando a gente encontra um amigo, que você vai lá e cumprimenta, faz um aperto de mão, ou então você chega para um amigo, dá um abraço apertado e faz assim. Existe uma diferença afetiva ali gigantesca. Trazendo isso para o mundo corporativo, é isso, é você abrir uma câmera, dar um sorriso, dar um bom dia, boa tarde, você não precisam ser melhores amigos, mas é um ambiente que tem que ser um ambiente agradável para se trabalhar. E isso faz muita diferença. E aí eu brinquei que no começo, quando eu fazia as reuniões com o meu time, exclusivamente mais com o meu time, mas até às vezes quando eu fazia reuniões com o negócio, eu entrava na sala, o time já estava lá, e você tinha lá 20 pessoas na reunião e 2, 3 de câmera aberta. Eu entrava assim e começava a pipocar as janelas. Aí o pessoal falou assim, pô, chefe, e aí, bom dia? E as câmeras abriam. E aí eu brincava, poxa, vocês não precisam me esperar aqui para abrir as câmeras não, gente. Vocês até se conhecem até mais tempo do que eu, então é bacana, vamos saber como é que você tá. E aí me fala. Então eu sempre começo as reuniões assim, para que deixar fazer um momento ali inicial, né, para que as pessoas se sintam à vontade e, obviamente, ocupem um espaço e uma palavra que eu uso muito nisso, né, se sentir pertencente àquilo. Quando a pessoa se sente pertencente a alguma coisa, ela se sente mais importante, ela trabalha melhor, ela trabalha mais feliz e, obviamente, produz mais. Fato. Então é muito disso também. Esse assunto vem muito em pauta, eu gosto muito de falar sobre isso para poder encorajar as pessoas para dar esse próximo passo. Chegamos ao bloco 2, né? Agora vamos sair um pouco desse mundo de tecnologia, né? Se é que é possível, né? E vamos pensar um pouco mais sobre estratégias, sobre táticas, vamos pensar um pouco mais em como que eu consigo, através de ações no meu dia a dia, engajar e desenvolver o time. Né? De novo, a gente já abordou bastante na questão das ferramentas que a gente tem, mas vamos pensar um pouco mais talvez sobre gamificação, pensar um pouco mais sobre estratégias, pensar um pouco mais em como que a gente consegue talvez fazer um hack mental ali com o time para que ele consiga se desenvolver mesmo nesse ambiente híbrido, remoto, digital e etc. Sim. Leandro, como que você vê isso e até talvez um paralelo entre a confraria Tech Leaders e como que você está vendo isso no dia a dia, né? Fazer esse desenvolvimento, esse engajamento. Tem dois pilares que eu sempre utilizo muito forte nisso. O primeiro deles, que é a questão do gamification, isso eu acho que ajuda demais. E o gamification você consegue colocar para vários aspectos dentro da companhia. E também para capacitação do time, para passar uma orientação para as equipes. E isso é importante até nos temas que a gente que vieram muito à tona depois da pandemia, já era importante, se tornou mais, que são as questões de cibersegurança, né? De você fazer uma conscientização não só aí dos times, mas dos times de TI, mas também da companhia como um todo. Acho que isso é fundamental. E o segundo pilar é uma questão muito forte de comunicação, né? O tempo inteiro eu abordo esse tema de comunicação em várias vertentes, em vários segmentos, porque a comunicação, o profissional de TI, eles, por oriundo histórico, foi um profissional sempre com muita dificuldade de comunicação, né? Pelo básico, é uma área extremamente técnica. Então as pessoas não se desenvolveram nessa questão de comunicação com as pessoas, comunicação interpessoal e por aí vai. Então eu sempre trago esse tema de comunicação muito forte
A gente falou um pouquinho nos bastidores, os bastidores são legais, viu, gente? A gente falou Os muito sobre, cortes. exato, a gente falou muito também sobre team building, né? Então, essa questão da comunicação, eu já levei alguns team buildings de equipe, onde a gente faz encontros com a equipe para falar de estratégia, de futuro, e sempre levava o tema de comunicação também muito forte. Na questão do gamification, é sempre fundamental, a gente traz por uma questão educacional, a gente utiliza para o time, a gente utiliza para as áreas também de negócio, para fazer essa questão educacional, conscientização importante. Agora também numa questão muito forte que as empresas estão implementando, né, de um lado de veia ESG, que é fundamental para as companhias hoje, pensar em todo esse aspecto, né, social, diversidade, que é fundamental para a sociedade. E as gamifications estão começando a entrar nesse mundo também. Eu tenho visto alguns amigos e algumas empresas fazerem um pouco desse movimento e tem funcionado bem. Tem tido uma aderência bacana. Na vertente de comunicação, como eu falei ali, a dificuldade do profissional de TI sempre foi muito grande. E aí, para você ter um ambiente bacana, você ter profissionais engajados, motivados, e a motivação do ser humano, ela vem através do quê? Através do reconhecimento, né? Eu estou dando um exemplo atrelado à questão da comunicação para trazer esse engajamento dos times. Só que acontece, o profissional de TI, dificilmente ele tem essa veia forte, e ele quer ser reconhecido. Mas ele quer ser reconhecido por quê? Pelas ações dele, pelos projetos que ele faz, por tudo isso. Só que ele nunca soube muito comunicar as suas vitórias. Então, dentro dessa veia de comunicação, eu coloco a vertente do que ali? De comemorar as vitórias. É fundamental os times comemorarem as suas entregas, compartilharem essas suas entregas. Você cria um ambiente saudável, até de competição entre as pessoas, de quem entregou mais, menos, com melhor qualidade dos projetos, do teu trabalho do dia a dia. E aí a gente começou a trabalhar muito forte internamente na empresa, e aí depois, até num segundo momento, até numa comunicação para o mercado, quando a gente começou a fazer os projetos, começou a comunicar na companhia. Por exemplo, você vai fazer um projeto com RH, uma implementação de uma solução de avaliação de metas de desempenho. O RH veio, pediu essa solução, a gente vai lá, ajuda junto com o RH e constrói esse projeto, entrega esse projeto, traz um benefício de automação, de compliance, porque tem toda uma questão ali de auditoria para ser cumprida também, e de produtividade e efetividade ali na área do RH. Quanto a gente conseguiu trazer de benefício? E aí quando eu falo a gente, não é o time de TI, é o time do projeto, que é a área de negócio e o time de TI junto. Então a gente prepara uma comunicação para a companhia para mostrar o quão foi importante aquele projeto para a empresa e para a área. Com isso, começam a vir os reconhecimentos, você começa a dar visibilidade para a área de TI, a empresa que ainda, as poucas empresas ainda que não entendem a TI como uma área extremamente estratégica, começam a enxergar com outros olhos e começam a falar, pô, eu também quero fazer um projeto desse, pô, eu também quero trazer benefícios assim para minha área, pô, eu vou procurar TI. E aí você começa a fazer um trabalho de comunicação para mostrar o valor que a TI tem para a companhia, e o valor que a TI tem são as pessoas. As pessoas começam a enxergar também, começam a ter ali reconhecimentos. Então isso é muito importante. E aí, falando para os gestores, eu também tenho uma ferramenta muito importante para que os gestores avaliem os seus liderados. Porque a partir do momento que você começa a divulgar para a companhia as entregas daquele time, daquelas pessoas, às vezes diretamente ali ligadas, você tem um arsenal histórico para avaliar aquela pessoa no teu momento ali de avaliação de metas no final do ano, de bonificação, de PLR, de simplesmente uma promoção, um mérito, alguma coisa parecida. E aí você já tem um histórico para que você possa comprovar para a companhia, poxa, aquele cara foi muito bem nesse ano. Olha os projetos que ele entregou, com os benefícios que ele trouxe para a companhia, e ele foi uma pessoa que participou ou liderou aquele projeto. Bingo! Então você vê o quão importante é o trabalho de comunicação para trazer para a companhia
esses benefícios todos, mas principalmente para ter um time engajado, muito engajado, por sinal, e um time muito competitivo e animado com um clima incrível para se trabalhar. Então, algumas dicas aqui que eu passei ali, a gente aprendeu durante a carreira, que traz muito benefício para a gente. Não, perfeito, perfeito. Eu vendo você falar e pensando em engajamento, né? Recentemente eu estava com dois amigos e a gente estava conversando sobre a questão de engajamento, de pertencimento, de como que você associa os valores da empresa e os princípios dos profissionais para que eles busquem e entendam que, cara, eu estou num lugar onde eu gosto, eu estou num lugar que pratica, né, numa linha que eu gosto e que eu entendo que é viável, né? E isso transcende muito a sua área. Então, quem trabalha, por exemplo, vou falar aqui, por exemplo, na Beverage Foods, por exemplo, vou pegar uma área específica, né? Cara, você entende que mesmo estando na TI, você ajuda a desenvolver algum tipo de alimento, você Perfeito. ajuda naquele desenvolvimento, né? Quem trabalha em uma empresa de agro entende que mesmo na TI, ele está ajudando a desenvolver o agro, está ajudando na alimentação, né? Então, Total. então você consegue criar maneiras de mostrar, né? Quem trabalha na saúde, olha que bonito, o ROI do seu serviço, mesmo que seja na TI, pode ser salvar vidas. Sim. Né? Então você consegue criar ali propósitos, a gente fala em PTM, propósito, inspiração, né? E aí um dos amigos que estava nessa conversa, ele falou, cara, mas nem sempre você tem condições de tratar dessa maneira. Por exemplo, você imagina como engajar o cara que trabalha numa fábrica de cabides. Né? Como que eu engajo um cara que trabalha numa fábrica de cabides? Né? E ele realmente colocou em xeque essa questão de uma maneira meio cética. Né? E o outro amigo pegou e falou, cara, mas talvez a gente esteja nos limitando, talvez a gente esteja realmente com dificuldades de entender, ou talvez até falta de competência, de como criar esse pertencimento, essa inspiração, esse engajamento. Né? E esse amigo falou para o outro, por exemplo, cara, eu consigo pensar que a minha fábrica de cabides ela trabalha com material reciclado. Perfeito. Eu consigo entender que a minha fábrica de cabides ela trabalha, né, vinculado ao varejo para trazer uma melhor maleabilidade no material. A grande dificuldade é o quanto eu estou disposto a entender, né, qual que é o propósito daquela empresa. Então ele mostrou para o outro de uma maneira ou de outra que mesmo, né, nesse caso exemplar, uma fábrica de cabide ela pode sim ser pensada de uma maneira a conseguir engajar as pessoas, né? E Perfeito. foi o momento que eu olhei e falei, cara, é isso. Talvez a gente tenha realmente um gap e entender como criarmos essa camada, chamar de camada, esse layer, né, de gerar inspiração, né, nos negócios. Mas, cara, acho que é o que você falou, engajamento, uma candidatura, um voluntariado, né, os profissionais, mesmo de TI, mesmo do marketing financeiro, tem que entender que eles fazem parte de uma cadeia Isso. produtiva que entrega valor na ponta para alguma coisa. Fundamental, fundamental, porque o que acontece? Esse movimento dessa palavra que você usou, que é muito forte para mim e muito importante, que é o senso de pertencimento. Ele é fundamental. Você olhou, você deu os exemplos ali, né, da fábrica de cabides, e às vezes as pessoas, obviamente, vão sempre muito pelo core da companhia. Mas, cara, por que não também, dentro dessa questão da empresa ali, como que ela entender um propósito maior ali, por que não também fortalecer toda a questão da diversidade e da inclusão? Por que eu não faço, por exemplo, uma empresa de cabides que, além de utilizar produtos recicláveis, produtos que não vão ofender tanto a natureza, também é uma empresa que tem uma inclusão muito forte de vagas para pessoas acima de 50, por que não olhar muito pela questão da percentual de mulheres dentro da companhia ou em cargos de liderança, pessoas com deficiência que participam, fazer áreas, né, mais preparadas para essas pessoas poderem ter a oportunidade de trabalhar, pessoas de todos os movimentos podem se sentir incluídos. E aí você ter orgulho de falar que você trabalha numa empresa que pensa no ser humano. Então isso é muito importante. Então também tem essa questão desse propósito. Orgulho, orgulho é uma boa palavra. É isso. Orgulho é uma boa Ter palavra. orgulho de trabalhar ali naquela empresa, independente do segmento que ela faça, mas que ela faça o bem. Ter orgulho disso. Eu Sim. concordo com você, em gênero, número e grau. Não, legal, legal. Para encerrar
o bloco 2, né, é uma alegoria que eu já ouvi algumas vezes e eu gosto muito, né? Quando você passa pelo profissional, você pergunta para ele o que ele está fazendo, né? E ele fala, por exemplo, eu estou botando um tijolo em cima do outro, né? Qual que é o valor, qual que é o pertencimento, qual que é o senso dele de botar esse tijolo em cima do outro, né? Se você passar pelo mesmo profissional, né, ou, desculpa, um outro profissional com o mesmo, a mesma ação, a mesma atividade, né? E o que você está fazendo? E ele te diz que ele está construindo uma parede. Você percebe que ele tem uma visão maior, ele entende melhor essa cadeia, né? Para um outro profissional que você perguntar, ele pode te falar assim, eu estou construindo uma catedral. Mesmo que ele está colocando um tijolo em cima do outro, né? E talvez um ainda mais, né, ele possa dizer assim, cara, eu estou ajudando a criar um lugar onde as pessoas renovam a fé, né? Então eu acho que isso é engajamento, isso é pertencimento, a pessoa entender nesse aspecto, né, até onde está indo o que ele está entregando. Perfeito. E o que você falou, né, o orgulho, ter orgulho daquilo que está fazendo. É isso aí. Beleza, boa. Ficamos por aqui no bloco 2 então, até o próximo bloco. Chegamos então ao nosso último bloco, nosso terceiro e último bloco hoje do nosso papo com o Leandro Roldão, né? E nesse bloco a gente vai falar muito sobre educação continuada, sobre como desenvolver características dos nossos profissionais, né? Entendendo, por exemplo, comunicação, liderança, como que a gente consegue trazer isso no dia a dia, né? Seja através de team building, seja através, de novo, falar de gamificação, né? Como que com ações voltadas para ISG a gente também consegue fazer, né, ações nessa linha para quê? Para desenvolver os profissionais, para subir a régua dos profissionais, né? Qual que é a melhor maneira de você manter o engajamento dos profissionais e um turnover baixo? É conseguir mostrar para ele que cada dia que ele passa com você é um investimento na carreira dele, que ele está melhorando com você, que ele está crescendo mais a cada dia com você do que ele estaria crescendo se ele tivesse nesse dia, por exemplo, numa outra empresa, num outro negócio, né? Então eu entendo que trazer esse senso de desenvolvimento profissional é muito importante. É como se ele estivesse investindo o tempo dele e você garante que o retorno do investimento desse tempo dele é maior se ele estivesse investindo esse tempo em outro lugar. Faz sentido? Total. E como que você vê isso? É engraçado a gente, quando a gente fala de crescimento do profissional na companhia, capacitação dele, e como ele também vai buscar isso, né? E aí eu sempre tenho nas equipes as pessoas que vêm me consultar para falar, poxa, como é que eu faço para crescer assim, como é que eu faço para entender um pouco disso, onde eu vou buscar esse conhecimento. Então a gente coloca isso, a gente pulveriza isso como um polvo com diversos tentáculos ali, vários caminhos que a gente pode seguir. E todos eles, um não elimina o outro, muito pelo contrário, um se soma ao outro. É básico. Algumas coisas, eles se complementam, inclusive, até no tipo de conhecimento, né? Porque um é um conhecimento mais de soft skill, o outro é mais de hard skill, aí o outro é mais na comunicação, o outro é no relacionamento. Então, você soma tudo isso, você tem um complemento de conhecimento ali que vai transformar aquele profissional para ir para um próximo nível. E aí, por exemplo, a gente vai para um caminho ali, olhando muito o que algumas empresas ainda têm um certo receio de colocar os seus times para adquirir conhecimento em eventos, em workshops, em eventos que a gente sabe que existe muito no mercado. Obviamente, por isso, do cuidado em escolher o evento correto, que vai ter um conteúdo adequado, para o nível de profissional que está indo, se você está mandando uma pessoa mais júnior, mais pleno, um sênior, um especialista, um gestor iniciante, tem os tipos de conhecimento e de eventos que eles vão adquirir conhecimento. E isso tem em diversas áreas, em diversas frentes. E é importante que essas pessoas vão para esses eventos, participem dos eventos ativamente, inclusive vai colocar ele num ambiente social, ele já vai desenvolver outras qualificações importantes ali, principalmente na questão do soft skill também, onde ele vai se relacionar com outras pessoas do meio, onde ele vai capacitar na questão da comunicação, vai entender como que as pessoas lidam ali nesses eventos. Então isso é importante. Dosado, claro, porque você tem as suas responsabilidades dentro da companhia e tudo é questão de equilíbrio, certo? Paralelo a isso também, tem toda uma questão que a gente falou nos blocos anteriores sobre as capacitações através de workshops e capacitações em grupos dentro da companhia. Os team buildings, os famosos team buildings. Exato. O team building ele é muito importante, né?
Eu tive algumas boas experiências de eventos que a gente acabou criando, de team building. Passaria aqui o dia falando sobre essas experiências, realmente. Mas ela é fundamental para você, justo como o próprio nome diz, construir esse alicerce ali e esse relacionamento entre a sua equipe. E eles trabalham o tempo inteiro ali, eles passam mais tempo ali com aqueles colegas ali do que em casa, né? Então é muito importante que eles se entendam bem. E aí, normalmente, quando você vai para um team building, você coloca temas ali que sejam relevantes para aquele momento, né? Como a gente falou, né? Às vezes o tema da team building daquele ano vai ser de comunicação, ou não, ou vai ser de integração entre as pessoas. Então, cada team building que você faz, você pode colocar um tema que você entende que você precisa resgatar para aquele ano que vai ser desafiador. Né? Você vai comunicar o teu planejamento estratégico e entender que, olha, esse ano, gente, é um ano de muita integração, de muito bate-papo com as áreas, a gente precisa fortalecer isso, porque saiu um pouco isso na pesquisa de clima, na pesquisa de relacionamento, na pesquisa com as áreas de negócios, então a gente precisa melhorar um pouco a nossa comunicação. Então, um team building muito voltado a isso. E aí, você tem as formas de fazer um team building, trazendo um apoio de uma consultoria externa, junto com o RH, que vão liderar ali algumas dinâmicas importantes disso, e aí isso é importante em todos os aspectos. E aí você cria coisas lúdicas. Vou trazer rapidamente um exemplo, porque sempre quando a gente está falando assim, a gente fica muito na teoria e aí o público de casa está olhando ali e não consegue entender. Pô, traz um exemplo prático então, vamos lá. Por exemplo, a gente fez um evento, um team building, e numa das noites nesse team building, onde a gente estava num hotel fazenda, a gente criou um ambiente e ninguém sabia o que ia acontecer ali, só nós como gestores ali, líderes. E aí a gente dividiu, e aí quando as pessoas chegaram no restaurante para jantar, eles chegaram e viram um ambiente diferente. E o que a gente criou ali? Era um restaurante com as mesas ali e sem nada. E qual que era o objetivo? Jantar colaborativo. Nós iríamos criar o jantar ali. E o tema qual era? Noite italiana. Todo mundo falou assim, o que vai ser isso? Rapidamente, como é que foi? A gente dividiu em equipes, eram 6 equipes, essas 6 equipes, cada um era responsável por um tema dentro do nosso jantar. Então eu tinha o pessoal da massa, eu tinha o pessoal do molho, eu tinha o pessoal das bebidas, eu tinha o pessoal de montagem do restaurante, eu tinha o pessoal da organização. Então cada um era responsável por um tema no nosso jantar para que o jantar fosse criado com todas as suas frentes. Quando você faz um jantar na sua casa, você não tem todas essas frentes. Então é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Eu tinha 100 pessoas para jantar. Então realmente é diferente. A organização E aí o que você treina ali? Integração, comunicação, engajamento. Tudo isso você está ali. Além de tudo isso, você tem todo um aspecto crítico de quê? De cronograma. Você faz uma gestão de um projeto ali. Por quê? Porque um time ficou responsável por cuidar que as bebidas estivessem adequadas, geladas, nos locais certos e para as pessoas certas. A equipe de molho era responsável por criar os molhos que iam harmonizar com as massas que a gente ia criar. A equipe das massas ia ter que fazer a preparação das massas. Obviamente teve um chefe ali que ficou ali acompanhando para orientar tudo de uma forma sanitariamente boa, né? Para garantir que vai dar para jantar no final. Para não ter que pedir uma pizza pro motoboy, é isso. Então deu certo, claro, mas nunca ele colocou a mão na massa, ele ficou como orientador ali crítico. E um time com a responsabilidade de organizar o evento como um todo e um de montar o ambiente. E é montagem mesmo, colocar uma mesa xadrezinha com as cores da Itália, decorar com uma coisa ou outra na mesa ali que tenha a ver com o tema, organizar os lugares para que as pessoas sentassem, tivessem espaço para todo mundo. Então tudo isso foi feito. E aí, no começo, você imagina como é que era, né? Como que é uma cozinha hoje de um restaurante. Então, para quem não já entrou numa cozinha de restaurante, vai saber o que eu estou falando. Começou um caos. E quem que era responsável por organizar esse caos? A equipe de organização.
que tinha um cronograma, porque a gente tinha horário, a gente tinha tudo isso em pauta ali. Então eles ficavam responsáveis por isso. Quem estava fazendo a massa, que estava fazendo os molhos, as outras coisas, não estava nem olhando para tempo. Ele tinha o papel dele ali. Só olhando a sua caixinha. Mas é igual você montar um carro. Se você não fizer todas as peças ali se encaixarem, o carro não vai ligar e não vai andar. O evento como aquele é exatamente igual. Então foi incrível. Tinha um pessoal também que cuidava do ambiente, né? Eles colocaram som, passavam para saber se estava tudo bem com as pessoas, se as pessoas estavam felizes ali. Então também tinha uma equipe assim. Então foi muito divertido, ao mesmo tempo enriquecedor. Obviamente, na organização eu separei as equipes das pessoas que não tinham tanto relacionamento, né? Então, falando de TI, eu peguei um cara de arquitetura, um cara de infra, um cara de sistemas, coloquei na mesma equipe, para que não formasse aquela panelinha tradicional que é super comum. E aí, o que aconteceu também ali? Elas acabaram se conhecendo mais. Então foi muito bacana isso, porque elas acabaram interagindo mais ali, formaram um vínculo, e aí aquele vínculo serve para quê? Serve para você ter um ano muito mais bacana, muito mais agradável, com uma equipe coesa ali, unida, e que lembrou, de repente, 3 meses depois, falei, pô, cara, aquele jantar foi maneiro, aquele molho que você fez lá estava muito bom. Pô, que legal, cara. Pô, mas você separou bem a Isso equipe. gera uma memória afetiva, isso Total. engaja. Então, esse, por exemplo, foi um tipo de evento dentro do team building que foi enriquecedor, né? Foi divertido, bacana e trouxe muita lição para as pessoas. E isso engaja. Sabe o que aconteceu depois disso? Todos os anos a equipe estava pedindo, quando que vai ser o nosso próximo team building? E aí, qual vai ser a surpresa do próximo team building? Porque a gente sempre tinha coisas surpresas. Então foi sempre muito divertido. Mas muito importante para as pessoas se sentirem importantes dentro do time e criarem os engajamentos para o ano ali. Muito legal. E tudo isso tinha temas, né? Nenhum projeto que o gestor não cuida dele, que as peças não andam bem, vai ser entregue bem. No final das contas, a gente conseguiu jantar, foi muito bacana, estava gostoso e todo mundo saiu feliz. E aquilo no final foi a entrega de um projeto. Ponto final. Então é isso. Tem diversos outros exemplos super curiosos que depois em algum podcast que a gente vai falar de novo eu vou trazer. Nos próximos vai ser muito bacana. Mas é uma experiência muito boa e eu sempre indico para as pessoas pensarem nisso para que elas criem esse vínculo entre os seus times e possam trazer um resultado para a companhia sempre muito mais rico. Não, legal, legal. E Leandro, falando, né, ainda nesse ponto sobre educação continuada, sobre conseguir fazer a formação desses talentos e etc. Você consegue compartilhar conosco um pouco do que você tem feito hoje na confraria de Tech Leaders? Como que você está desenvolvendo isso? Quais são as parcerias, iniciativas? Fica fácil falar sobre a confraria. E aí, para quem não conhece e está ouvindo a gente, a confraria Tech Leaders, ela é um grupo de executivos líderes de tecnologia nas suas empresas, tomadores de decisão. Esse grupo é um grupo totalmente sem fins lucrativos, sem veia comercial algum, porque o objetivo ali é único, né? É o networking com algumas coisas mais importantes ali ainda intrínsecas que a gente sempre fala. A confraria ela tem 2 pilares muito fortes de propósitos. Esses dois pilares, ela nasceu com a confraria há 18 meses atrás, quando a gente fundou a confraria, e ela é muito forte e ela só vem crescendo até hoje. Primeira delas, o primeiro propósito é fomentar o melhor uso da tecnologia na região, através do networking, do relacionamento, do bate-papo, da troca, falando do seu projeto, cases, parceiros, produtos, serviços, tudo que a gente pode enriquecer, o que está na mídia, o que está na memória e principalmente o que tem de melhor no mercado, o que está na vanguarda. E a gente troca muita ideia sobre tudo, né? Recentemente a gente teve cases importantes de invasões sobre cibersegurança, era um tema que a gente falou muito lá. Também sobre assuntos colaborativos, a gente também coloca em pauta, a gente sempre está discutindo isso dentro do grupo. E a gente também faz os encontros, né, recorrentes, mensais, e é muito importante porque é o encontro físico, né? E a gente está tanto tempo junto, é um engajamento tão forte que se acaba criando vínculos e amizades ali. Então isso que é importante, acaba criando uma grande família, como o próprio nome diz, uma confraria. E o segundo propósito
não menos importante do que o primeiro, é o propósito social. A gente tem uma veia ESG muito forte, a gente nasceu também com esse formato e com este objetivo. E qual que é esse trabalho que nós mais fazemos? A gente tem vários caminhos, mas o principal deles é um apoio muito forte através do voluntariado da confraria, das doações que a gente faz ali, para as instituições carentes que a gente tem na região. E aí, que região? A gente hoje está falando da Baixada Santista. Um spoiler, ninguém está ouvindo a gente, então é tranquilo, ninguém vai saber sobre isso, mas a confraria está se estendendo também, a gente está abrindo em outras regiões para que a gente possa levar isso para o mundo, né? Então isso vai ser importante, mas no próximo Taking Cast a gente fala sobre isso. Esse objetivo qual é? A gente entende o que essas entidades estão precisando, a gente já apoiou em 18 meses 19 instituições carentes, instituições de qual segmento? De tudo. Crianças abandonadas, mulheres em vulnerabilidade, idosos, pessoas com deficiência, crianças com dificuldade intelectual, pessoas com câncer. Então todas essas instituições já foram apoiadas pela confraria na região e a gente tem muito orgulho disso. O impacto que a gente tem causado nessas instituições tem sido gigantesco. E a gente é muito partidário do falar ajuda, mas o exemplo arrasta. Então a gente gosta de falar sobre isso, a gente gosta de dizer que nós estamos com esse caminho para que a gente traga pessoas e empresas para esse mesmo movimento. Mais interessados. Isso é fundamental, porque é só assim que a gente consegue fazer com que as pessoas se identifiquem com o movimento que a gente tem e possam vir com a gente nesse caminho, nessa jornada. E mesmo que ela não venha com a gente, que de repente ela se inspire nisso e faça isso dentro da casa dela, da região dela, da empresa que ela trabalha. Então, e aí só assim que a gente consegue construir um mundo melhor, um mundo mais igualitário e dar oportunidade bacana, né, que seja sincera para as pessoas que têm mais necessidade. Então a gente tem muito orgulho disso. Importante também, a gente já ajudou instituições também, pets, né? Instituições que fazem um trabalho muito forte em cima dos animaizinhos e a gente, com muito orgulho, a gente também já fez apoio para instituições assim e foram experiências incríveis. E a gente não faz simplesmente um trabalho de doação e pronto, acabou. Não, a gente entrega e foi esse o trabalho. Não, a gente vai lá vivenciar, a gente vai lá entender o que eles estão precisando, a gente quer um tipo de experiência que nos engrandeça, que nos faça crescer, que nos faça se sentir melhor e continuar esse trabalho, essa jornada de apoiar. Porque a gente vai e a gente aprende muito quando a gente vai conhecer essas instituições. Então esse é um dos trabalhos voltados a essa questão social. A gente tem outros programas, projetos que estão vindo por aí para ajudar também em questões de vagas, em questões de empregabilidade, que a gente está olhando muito. Nosso grupo fomenta muito também a mulher na liderança. A gente tem parceria com alguns grupos importantíssimos de mulheres na TI, né? Desde Ser Mulher em Tech, TI de Salto, as meninas do MCIO. Então são instituições que a gente gosta de falar para elas, que a gente apoia. Ser Mulher em Tech e a TI de Salto já participou de alguns eventos com a gente, onde a gente propaga isso para que a gente possa apoiar e fomentar muito essa questão das mulheres dentro da TI, em todos os níveis, e obviamente na liderança. Então a gente tem um grupo grande, um percentual até relativamente alto de mulheres dentro do nosso grupo, porque a gente acha que elas têm que ter sim essa representatividade e é fundamental. É isso, a gente tem diversos outros projetos que a gente pode falar em outros momentos, mas a gente tem muito orgulho de todo esse processo que a gente vem fazendo. E isso a gente vem trazendo o que também? Para a região, é um movimento que não existe dentro da tecnologia. Então a gente vem trazendo oportunidades e tudo isso vem trazendo o quê? Muitos projetos, muitos cases interessantes para as empresas da região que estão crescendo. E aí quando a gente fala da Baixada Santista, o pessoal sempre leva muito referência ao porto. Claro, a gente está falando do maior porto do hemisfério sul, investimentos que a gente tem visto no mercado gigantescos sendo feitos ali naquela região. Então, obviamente, a gente está trazendo parceiros, tecnologias, produtos e serviços do mercado
para que essas empresas conheçam e, obviamente, façam projetos que vão trazer maior produtividade para essas empresas. Quando a gente faz isso, o que a gente faz também? A gente mexe na sociedade, porque aumenta o poder dessas empresas, que aumenta a empregabilidade, e aí com isso a gente aumenta ali o nível da TI dentro dessas empresas. Então a gente sobe a régua. É isso. Tem muita coisa fazendo lá. Quem quiser saber mais da confraria, a gente tem as redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, no LinkedIn como Confraria Tech Leaders, no Instagram como Confraria _ Tech Leaders. Através do meu também, tanto no meu LinkedIn quanto no meu Instagram, vocês conseguem ter acesso lá fácil para essas duas páginas, onde é um grupo que a gente tem muito orgulho de estar ali crescendo bastante e feliz, e obrigado pelo espaço também de falar sobre isso, porque é um trabalho importante tecnologicamente, claro que é, mas um caminho muito bom para fazer a gente crescer como pessoas, fazendo essa jornada social ali muito importante. Chegamos, enfim, então, mais um episódio do nosso Taking Cast. Quero agradecer ao Leandro Roldão. Leandro, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, a gente trocando ideias aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado a Taking pela oportunidade de a gente falar sobre tudo isso. Tá aqui com vocês no TakeCast é muito enriquecedor. E espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa. Excelente. Mais uma vez, obrigado pelo papo, viu? Boa. Obrigado, meu amigo. E quem está assistindo, fique atento aí para os próximos episódios do Taking Cast. Muito obrigado.